Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Gleice Cândida e nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma série Espírito Santo. Então nós vamos começar hoje. Eu vou fazer a introdução. Nós vamos começar a aprender sobre o Espírito Santo, o estudo sobre o Espírito Santo. E para começar, nós vamos com certeza começar com uma oração, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu amado, querido, lindo Espírito Santo, eu quero nesta hora apresentar a Ti este ensinamento, esse estudo. Assim como eu aprendi, eu quero ensinar o que eu aprendi. Mas eu não sei ensinar sem o Senhor. O Senhor é quem me ensina, o Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem fala através de mim. Por isso, Espírito Santo, eu entrego ao Senhor este estudo nessa tarde. Esse estudo para que possamos aprender e entender um pouco mais sobre a Tua pessoa, sobre a pessoa do Espírito Santo. Pai, eu agradeço a Ti por essa oportunidade e coloco nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que ouvir e assistir esse vídeo, que elas possam entender e aprender sobre Ti. Que o Senhor Espírito Santo ilumine cada pessoa que ouvir este vídeo, que possa aprender do Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, amados e amadas. Bom, eu já me apresentei, eu sou a pastora Gleice Cândida e nós vamos nesta tarde começar uma série, o estudo sobre o Espírito Santo. Amém? Vamos para a palavra de Deus. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, versículos de 7 a 14. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Amém? Graças a Deus. Essa passagem nos fala sobre
a descida do Espírito Santo, a volta de Jesus para o paraíso, de onde ele veio. E quando Jesus fala, que eu vou para que o Consolador venha. Quando eu for, eu vou enviar a vocês. Então, essa palavra nos fala muito claramente sobre a entrega do Espírito Santo àquele que crê em Jesus. Amém? Vamos para a introdução. Pneumatologia. Pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Alguns chamam de paracletologia, que é a mesma coisa. É a doutrina do Espírito Santo. Por doutrina, podemos entender o estudo, introdução ou tratado acerca de pessoas do Espírito Santo. Nesta doutrina, nós estudaremos acerca da natureza, existência, ministério, símbolos, nome e, dentro da teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, bem como seu fruto, seus dons e o pecado contra ele. Amém? Então, nessa série, nós vamos estudar e aprender muito sobre o Espírito Santo. Amém? Então, para começar, vamos iniciar entendendo que o Espírito Santo foi enviado por Cristo à Terra para fazer parte da vida diária dos crentes, de forma que sem ele não suportaríamos as aflições deste mundo. Ele cumpre diariamente o papel que o Pai, via Jesus, o designou a realizar. Então, nós aprendemos aqui que o Espírito Santo, ele cumpre diariamente, ou seja, todos os dias, o papel que o Pai o designou, que Deus o designou, através de Jesus, o designou para realizar. Amém? Porque, queridos, entenda uma coisa, nós que estamos neste mundo, não suportaríamos as aflições deste mundo sem a ajuda do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito Santo faz parte do conselho do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e ele, Deus Espírito Santo, ou seja, é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo também é Deus. Amém? O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo deixou o céu para habitar no Filho de Deus, nos filhos de Deus, De forma que este é um privilégio para nós. Queridos, é um privilégio muito grande, muito, é imensurável, não tem como medir de tão grande que é esse privilégio. O Espírito Santo habitar em nós, o Espírito Santo habitar em mim, o Espírito Santo habitar em você, isso é um privilégio, assim, é um privilégio incalculável, não é verdade? Se nós formos parar para pensar, nós somos pecadores,
somos falhos, somos seres humanos. E ter esse privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós, isso é algo assim, para dar glória a Deus e aleluia e andar 1000 quilômetros de joelho, dando glória a Deus e aleluia. Mas às vezes nós não paramos para perceber, para analisar, para pensar sobre esse privilégio, não é verdade? Essa é que é a verdade. Nós não paramos para analisar o quanto nós somos privilegiados de ter o Espírito Santo habitando em nós, nos filhos de Deus. Vamos para mais um ponto. Não conheceremos o Espírito Santo por meio de nosso raciocínio, mas sim por meio da revelação bíblica. Então, nós só vamos conhecer o Espírito Santo não por nossa conta própria, não por nosso próprio raciocínio, mas sim pela revelação bíblica, revelação da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Mais um ponto. O Espírito Santo não é uma influência, ok? O Espírito Santo, ele não é uma influência, mas um amigo fiel para todos os momentos e circunstâncias da vida, que nunca desamparará. Então, queridos, amado irmão, amada irmã, amado ouvinte, amado e querido do Senhor, o Espírito Santo, ele não é uma influência qualquer, ele é um amigo. E para todos os momentos. Não é nos momentos mais difíceis, não é só nos momentos de turbulência na nossa vida, não é só nos momentos de dificuldades, não é só nos momentos de doença, de depressão, de perdas, não. Ele é nosso amigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa. Aquele que crê e confessa Jesus como o único e suficiente Salvador tem esse privilégio de ter o Espírito Santo habitando na vida dele. E ele não nos desampara. Ele trabalha a nosso favor para que alcancemos as vitórias propostas para nós. Amém? Então, tudo que é proposto para nós nessa vida, nessa terra, mediante a vontade de Deus, mediante o propósito de Deus para a nossa vida, ele trabalha a nosso favor, ele trabalha para nos ajudar, ele trabalha para que possamos alcançar as vitórias segundo o propósito de Deus. Amém? Mais uma do nosso amado, querido, lindo, maravilhoso Espírito Santo. Jesus se refere ao Espírito Santo como consolador. Como consolador. Olha que forte. Com um artigo definido. O título não se encontra em letra minúscula. Está escrito em letra maiúscula. O que aponta para a pessoalidade desse ser transcendente, divino, celestial
e pleno. Amém? Então, nós aprendemos aqui nesse trechinho do nosso estudo que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele te consola, Ele cuida de você, Ele cuida da nossa vida, da nossa causa. Ele nos consola quando precisamos ser consolados. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém aí. Tá pegando direitinho a visão no nosso estudo? Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aí, tá? Nas perguntas, nas mensagens. Pode estar deixando aí perguntas, pode estar deixando a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida. E nós vamos continuar. E antes de continuar, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Pastora Gleice Cândido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todas, porque assim, todas as vezes que eu postar algo, algum vídeo, você vai ser notificado. Deixe o seu joinha, amém? Se esse estudo está sendo bom e interessante para você, deixe o seu joinha, porque assim o YouTube vai entender que é algo bom para passar para frente, para que mais pessoas fiquem sabendo e aprendendo. Amém? Bom, então vamos continuar. Mais um ponto. Jesus afirma que o Espírito Santo vem destinado aos discípulos e na dimensão da plenitude do plano salvífico a todo o seu rebanho e corpo na face da terra. Desta forma, nós somos morada do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus, ele afirma, não é verdade? Jesus, ele afirma que o Espírito Santo vem destinado aos discípulos, vem destinado àquele que serve Jesus, vem destinado àquele que segue Jesus, vem destinado àquele que é discípulo de Jesus. Amém? E nós somos morada do Espírito Santo. Aleluia. Você pode ver aí nos versículos 8 a 10, né, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que nós lemos aí que Jesus estabeleceu a missão tríplice do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Vamos abrir a nossa Bíblia? Nós lemos aí, mas eu gosto muito da Bíblia física. Eu gosto muito e aconselho você, a toda vez que ou estiver na igreja, ou estiver participando de algum estudo, faça uso da Bíblia física, amém? Você aprende muito mais, você medita muito mais na palavra de Deus, amém? Então, olha só, nos versículos de 8 a 10 do capítulo 16, diz assim, ó, Jesus falando, amém? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus aqui, ele estabeleceu a missão tríplice do Espírito Santo, porque ele ficou aqui na terra
para convencer o mundo, ou seja, todas as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que abrir o seu coração, com certeza o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, para ter uma nova vida com Jesus. Amém? No versículo 12, Jesus diz aos discípulos que ainda há muitos mistérios a serem compartilhados a seus discípulos. Amém? Olha só, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas, por agora, vós não o podeis suportar. Estas revelações viriam a eles via o Espírito Santo. Olha aí o versículo 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha que delícia, gente. Quando vier aquele, o Espírito Santo da verdade, aquele quem? O Espírito da verdade. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos revelará as coisas que hão de vir. Olha que maravilha. Então, essas revelações que Jesus disse que não poderia falar porque eles não iam suportar, amém? Ele disse que o Espírito Santo ia falar, porque o Espírito Santo ia falar, ia preparar eles, né, para ouvir essa verdade. Então, o Espírito Santo, aqui no versículo 13, ele é intitulado como Espírito da verdade. Amém? Cristo afirma que o verdadeiro cristão não se guia, mas é guiado pelo Espírito Santo. Olha, isso é muito importante, gente. Aqui diz a palavra de Deus, Jesus, né, fala. Ele afirma, não só fala, ele afirma que o verdadeiro cristão não se guia. Então, aquele que é cristão de verdade, que está ali na brecha, que está ali servindo a Jesus de verdade, ele não se guia sozinho, ele não faz nada sozinho, ele não decide sozinho, ele não caminha sozinho. Amém? Ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia a andar, a fazer o que precisa fazer nessa terra, a tomar decisões. Amém? Então, como vou repetir o que nós falamos aqui no comecinho desse estudo, nós somos privilegiados. E põe privilegiado nisso, viu? Põe privilegiado nisso. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos dirige em toda a verdade. De forma que, se não há verdade numa pessoa, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Olha isso, gente. Se não há verdade numa pessoa, se a pessoa mente, se a pessoa faz coisas erradas, se a pessoa fala que é uma coisa e quando vira as costas é outra coisa, se a pessoa é uma coisa na sua frente e nas suas costas é outra pessoa, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Amém?
ela não é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele é a verdade, ele fala a verdade, ele é a verdade. Então, se em alguma pessoa não há a verdade, ela com certeza absoluta, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Ao utilizar-se do verbo falar, Jesus aponta para a pessoalidade do Espírito Santo, que não é uma força imaginária. O Espírito Santo não dá testemunho de sua própria pessoa, mas sim de Cristo, pois essa é sua missão: compartilhar com nós a revelação de Cristo. Então, amado irmão, amada irmã, o Espírito Santo não é uma força imaginária, não é algo que você sonha, não é algo que é inalcançável, não é algo que você acha, fica em dúvida se existe ou se não existe. Ele não é imaginário, ele é real. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não dá testemunho da sua própria pessoa. Ele não fala dele mesmo, ele fala de Jesus. A missão do Espírito Santo é falar de Jesus, é testemunhar Jesus, é compartilhar com nós a revelação de Cristo, é compartilhar comigo, é compartilhar com você a revelação de Cristo. Amém? Queridos, nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo morando em nós. Nós temos esse privilégio de termos o Espírito Santo como nosso guia, como nossa luz, como nossa direção. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo como nosso amigo. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. Converse mais com ele. Tenha mais tempo com ele. Fale com ele. Ele te ouve. Com certeza. Ele sabe que você é aquela pessoa que precisa dele. Todos nós precisamos dele para vivermos uma vida de santificação nessa terra. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos andar e caminhar sozinhos se quisermos estar na presença de Deus nessa terra. Por quê? É Ele que nos fortalece. É Ele que renova as nossas forças. É Ele que nos dá a direção do que devemos fazer, do que não devemos fazer. É Ele que nos mostra o caminho. Esse caminho aí está certo, esse caminho aí está errado. Mas como, pastor, eu posso ouvir o Espírito Santo? Querido, intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. E isso nós conseguimos através da oração. A oração é a intimidade que nós podemos ter com o Espírito Santo. Ele pode te dizer tudo, sobre tudo. Converse com ele, fale com ele, tenha mais tempo com ele.
Amém? Então nós começamos hoje a nossa série Estudos sobre o Espírito Santo. Essa foi a nossa primeira aula. E se você gostou, deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, convide mais pessoas para se inscrever no nosso canal, amém? Pastora Gleice Cândida, convide mais pessoas para se inscrever no nosso canal. E essa é a primeira aula de uma série de estudos sobre o Espírito Santo, amém? Nós teremos 20 aulas, amém? Serão 20 aulas. E se eu fosse você, não perdia não, viu? São coisas assim maravilhosas sobre o Espírito Santo que eu aprendi e é tão maravilhosa, tão gratificante, tão interessante que eu quero passar para você, tá bom? Então, fica aí a nossa primeira aula. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí e continue conosco para que possamos, eu e você, aprendermos juntos sobre o Espírito Santo. Amém? E só para deixar você com vontade de aprender, na aula 2, nós vamos falar sobre a pneumatologia, que é o estudo, sobre o Espírito Santo, o conceito de Espírito Santo na Bíblia e o que não é o Espírito Santo. Eita glória! Fica ligadinho aí, tá bom? Para você acompanhar e aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu, pastora Gleice, estou aqui ligadinho com vocês, orando pela sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.